Olá, Dora. Ah, Daniele, tudo bem? Que alegria estar Tudo aqui. bom? Que Nossa, bom. alegria nossa Ah, do muito bom. Casal de Sucesso. Que Muito gostoso. bom. Mais um ano, né? Nossa, é verdade. Não, a gente está sempre se encontrando, né? Como, E como aí passa rápido, né? passa muito rápido, passa muito rápido. Eu estava pensando que outro dia mesmo que eu estava fazendo uma live, que acho que foi uma das primeiras lives, entendeu? Que eu fiz, acho que foi para o Casais de Sucesso. Ainda estava, Foi sim. estava super nervosa. Estava super nervosa. Eu lembro que você comentou. Ah, eu estava super nervosa. Depois a gente vai acostumando, né? Acho que já é acostumando É, mais, já fica de bem com a câmera, né? Tá tudo bem, né? é, é verdade, é verdade. Mas é Queria isso te aí. agradecer em nome Imagina. do Casal de Sucesso, né? A participação. E, enfim, né? Eu até falei, gente, olha, depois a gente acabou, quando fez a chamada, aí eu falei assim, gente, eu esqueci de colocar, né? A gente esqueceu de colocar que a Dora também é avó, né? Então, Ah, desculpa, imagina. Mas né? isso está na Além de. cara. Isso está na cara. Não Não, precisa. e eu falei assim. Aí eu falei, bem, então, Dora, né, a gente já colocou aí, né, tem uma experiência muito grande, né? É mãe, escritora, né, esposa, é avó, né? Master, né, em família, né, em matrimônio, orientadora também, né, das famílias do Colégio Catamarã, lá em São Paulo, coach familiar, enfim, está aqui com a gente, né, e ajuda É muito isso aí aí. muitos casais. Que bom, E a né? gente Muito bom. conversar um pouquinho aí sobre esse seu livro, né, que é muito bom. Então, queria, né, que eu lembro que eu há muito tempo atrás eu fiz um curso de administração do lar, né, na casa de uma amiga, e É, ela, além de é, falar de coisas práticas mesmo da casa, né, da roupa, da comida, e ela sempre dava, né, uma palestra. E é. o curso dela todo foi baseado no seu livro, nesse livro. Nossa, verdade. É, sim, sim. E Eu aí o acho que que eu você achei, sabe mais do livro que eu. e aí o que eu achei mais interessante é porque na época eu não tinha filhos. E É, eu, quando eu li o título, né, eu falei assim, eu acho que esse livro eu tenho que aguardar um pouquinho para ler, né? é. Mas depois, justamente, ela comentou, e lendo também depois, eu vi que o livro fala muito sobre o casal, né? Sobre o Verdade. relacionamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Ah, você quer saber por que que eu escrevi esse livro? Isso. Porque, na verdade, olha, eu tô com ele aqui, ó, para vocês verem. Eu tô aqui. Eles agora ele tem na quadrante, porque antes eu não tinha para vender, mas agora ele tem na quadrante. Na verdade, esse livro ele tem um significado muito importante para mim, porque antes de eu fazer esse livro, que eu fiz o Master em Matrimônio e Família lá em Navarra. E quando eu fui para Navarra para fazer, quer dizer, eu fiz o curso à distância e a gente faz um presencial. Cada ano a gente faz um presencial. E quando eu fui para lá, eu fiquei pensando assim, gente, eu não vou poder trabalhar com família, porque a minha família não é perfeita. Como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Eu tinha muita vontade mesmo de poder ajudar as pessoas e tudo isso, mas eu ficava pensando assim, gente, não é possível. E eu achei, realmente eu achei pelo programa do Master e tudo, eu achei que eu ia ter assim, aprender várias técnicas, várias estratégias para educar os filhos, para levar a família para frente, não sei o quê. E qual não foi minha surpresa que de todas aquelas matérias que eu estudei, 36 matérias, eu cheguei a uma conclusão, que é o que saiu nesse livro, que para uma família dar certo, o casal tem que ser inteligente. Mas inteligente em que sentido? Não é que ele tem que nascer com QI maravilhoso. A inteligência do casal é assim, de não desistir nunca, de persistir, de lutar todos os dias, cai, levanta, não dá tudo certo na vida de um casal, não dá tudo certo na vida de uma família. Os filhos às vezes não correspondem exatamente ao que a gente quer e tudo isso, mas a gente não pode desistir dessa entrega que fizemos um para o outro e que a gente tem que todos os dias renovar. Então, essa que é a maior inteligência. A inteligência do casal, que é o título do livro, né? Inteligência Pais Inteligentes,
faz com que os filhos sejam resolvidos. Resolvidos em que sentido? Serem autônomos, serem pessoas que também vão lutar, porque olham para os pais e veem a luta. Não, quer dizer assim, nós não somos um casal perfeito, com família perfeita, tudo perfeito. Não é assim, casal Instagram, né? É uma família que tem, né? Casal Instagram, é isso aí. Então, esse livro nasceu disso, e eu fiz questão de colocar, eu coloquei muitas coisas assim da minha própria família, exemplos de luta e tudo isso. Então, tem um significado muito importante para mim. No final, eu nem pus em livraria, nem nada. Então, assim, na verdade, eu escrevi o livro assim para as pessoas mais próximas. Depois que acabou indo para a Quadrante, ela fez uma terceira edição e agora tem lá. Mas é por Que isso. bom. Então, assim, eu acho que eu animo todos os casais a isso, não desistirem. Tem momentos da nossa vida de casamento. Eu estou casada há 47 anos, né? Tem momentos que a gente olha para a nossa própria vida e fala, gente, que porcaria. Que porcaria! Eu queria ser mais paciente, eu queria ser mais amorosa, eu queria ter mais isso, E a gente se sente assim, entre aspas, um lixo em alguns momentos da vida. Então, eu quero animar as pessoas. Porque, por exemplo, quando nasce um filho novo, a gente fica completamente atordoada com tanta coisa em casa e tal, e a gente pode sentir assim, não estou chegando, não tô chegando onde deveria chegar. Não desista, não desista. Faz parte dessa entrega, esses momentos, né? Então, eu animo todo mundo a ficar casado muito tempo e não desistir mesmo, não desistir mesmo. Então, o livro Sim. foi essa inspiração que acabou saindo, e nessa época eu tinha uma revista, a revista Ser Família, e também insistiram bastante, não, escreve, 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 porque eu sempre falava disso, né? Não, escreve, 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 e eu nunca tinha escrito um livro, mas tudo bem, sempre tem que ter o primeiro, né? E daí foi que Sim. saiu esse livro, foi assim que saiu. Que legal. Não, muito bom. Assim, recomendo a todos, né, que ainda não tiveram oportunidade para realmente ler. E aí a gente até, você até comentou, né, que gostaria de focar, né, em dois pontos assim do livro, né, sobre a decisão e a doação. E aí, assim, você até no capítulo, né, da decisão, você fala que a decisão implica numa renúncia, né? Então, eu ia pedir para você falar um pouquinho, né, disso, enfim, falar aí do capítulo, por que esses dois capítulos, né? Voltou? Voltou. Voltou, é. Então, não, a renúncia, na verdade, é a renúncia. A gente não existe uma vida sem renunciar. A gente não pode, a nossa vida não pode ser pautada só pelo que nos dá prazer. Nesse sentido, eu faço só o que eu quero, o que eu gosto, porque é uma noção um pouco equivocada de liberdade. A liberdade não é fazer o que me dá na cabeça, né? A liberdade é você escolher aquilo que é melhor, aquilo que me faz uma pessoa melhor, né? Aquilo que me faz uma esposa melhor. Então, é natural que uma esposa, um esposo, tem que renunciar muitas vezes aos seus gostos, tem que renunciar aos seus programas, tem que renunciar até a algum plano, algum projeto, porque às vezes não é, o momento é bom, né? Então, assim, se a gente entra no casamento e não sabe que isso faz parte do casamento, a primeira vez que for contrariada, a pessoa já vai achar que não, então não é para ficar casado. E eu vejo, assim, como eu sou orientadora, eu tenho feito mentoria para muitas pessoas e tal, eu vejo, assim, que às vezes os motivos que as pessoas se separam são assim, às vezes motivos muito, não digo ridículos, porque nada é ridículo na vida de uma pessoa, mas são motivos muito fracos, né? Muito fracos para a pessoa. Então, assim, a pessoa entrou no casamento só na base do sentimento. Por isso que eu acho tão importante esse capítulo do livro, que é da decisão, que é o capítulo que fala sobre educação da vontade. A gente sempre está falando de educação da vontade dos filhos, mas nós, como pais, nós temos, como sempre, estar reeducando a nossa vontade. Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. A gente tem uma tendência muito grande a fazer o que custa menos, não é verdade? Quem que vai ficar de Sim. propósito procurando aquilo que mais custa? Hoje eu passei o dia inteiro com meus dois netinhos pequenos aqui,
Nossa, eu achei que eu não ia nem aguentar fazer essa live de tão cansada que eu fiquei. Por quê? Porque, então, é verdade, assim, É, eu amo meus netos, eu adorei ficar com eles aqui. Eles saíram daqui falando assim, ai, vovó, eu quero ficar aqui mais 40 anos, sabe assim? Então, assim, eles queriam ficar todo o tempo, eu quero ficar mais não sei quanto. Uma delícia, mas eu lá dentro de mim falei assim, gente, eu não aguentaria ter filho nessa idade que eu tô, sabe? Eu não aguentaria esse trampo que é filho pequeno, entendeu? Então, assim, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E a renúncia faz parte, sim, faz parte, sim. E, assim, quem pode mais, renuncia mais. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre... Que às vezes a mulher acha que ela sempre que renuncia, mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque eu acho que quando, por exemplo, a gente se casa, quando vem o primeiro filho, muitas vezes a gente dá uma largadinha no marido, né? Dá uma largadinha no marido e ele fica quietinho ali, mas a gente fica tão focada naquele bebê, tão focada naquilo lá, que a gente acaba deixando um pouquinho o marido. Então, é de parte a parte, é de parte a parte. Mas, assim, é muito bom ficar casado muito tempo. Porque agora, por exemplo, que eu estou quase 50 anos, né? Daqui ao ano que vem, não, mas daqui a 2 anos e meio, mais ou menos, eu vou fazer bodas de ouro, né? E é. assim, muito orgulho, sabe? Muito orgulho, porque eu sou muito feliz. Eu muito feliz com meu marido, com a minha família. Isso não quer dizer que não houve muita luta, muita superação, muita renúncia, entendeu? Então, eu quero avisar todo mundo aqui que vale muito a pena, que vale muito a Sim. pena. Que não desistam. É, a Karen perguntou o nome do livro, né? Então, só para repetir aí, se você quiser mostrar novamente. O livro Então, chama-se Pais Inteligentes, Filhos Resolvidos. Aqui a capa quem fez foi o Medeiros, que, né, na época, e ele fez assim, pensando assim, que aqui tem o braço da mãe, o braço do pai e a criança no meio. Quer dizer, quando os pais estão bem, a criança vai embora. Não tem sim, importância se a gente pode dedicar mais ou menos tempo, mas se os pais estão bem, é o que dá segurança para a criança. Então, por isso que aqui é um livro que fala muito de casais, porque, assim, porque os casais têm que fortalecer muito a sua união. Muito, mas muito. Todos os dias, né? Essa doação, que é esse segundo ponto que a gente ia falar aqui, essa doação é uma coisa que é constante. Não é que eu me doei no dia que eu casei e depois está tudo certo. Não, não é, não. A doação é constante e tem que ser renovada, e senão a gente acaba se acostumando e o casamento entra uma rotina e o que vai acontecendo? Vai ficando fraco, vai morrendo, né? Vai morrendo. E dá muita pena isso, dá muita pena, porque olha, quando os filhos voam, quando os filhos todos, eu não tenho mais nenhum filho que mora em casa, todos já são casados e tal. Quando eles voam, quem fala da síndrome do ninho vazio é porque realmente não soube construir uma vida de casal. Porque quando você tem uma vida de casal, você não fica sozinha. Eu não tenho nada de síndrome do ninho vazio. Nada, nada. Adoro a minha casa, eu, meu marido, nossa vida, adoro. Passamos ótimos momentos nessa quarentena, porque a gente construiu, a duras penas, mas a gente construiu a nossa vida de casal. E isso dá muita tranquilidade para os filhos, sabe? Os filhos, quando tem os pais já mais velhos, assim como a gente, e veem que os pais estão bem, ai, é um alívio para eles. Depois não tem que carregar aqueles dois velhinhos lá, não tem que carregar. Então, é assim, sim. é muito legal isso, é muito legal, porque passando o tempo a gente olha um pouquinho para trás e fala, nossa, como valeu a pena, né? Como valeu a pena cada lágrima, cada dia que você ficou muito chateada, muito triste, muito decepcionada, cada coisinha valeu muito mesmo. Pode ter Sim. certeza. E Você tem quantos anos de casado, Daniele? eu tenho 9. 9. Ah, já tá indo bem, né? É, pois é. Mas acontece, né? Acontece de tudo. Acontece de tudo. Acontece. Já tem muita história. Muita história para contar, não é? É É, verdade. é. E assim, você até falava sobre essa questão da educação da vontade, e aí você fala também de uma escalada da vontade, né, no livro. Então, eu É queria que você verdade. explicasse um
pouquinho mais o que é essa escalada da vontade. Então, eu até vou pegar uma cola aqui, porque nem eu mesmo lembro tudo que eu escrevi aqui, né? Então, essa escalada, na verdade, são umas 10 regras de ouro, porque educar à vontade, primeira, eu vou começar pela 10ª, que a 10ª, a educação da vontade não tem fim. Né? Se alguém pensa que um dia fala, não, agora eu já tenho minha vontade educada, não é assim, né? A educação da vontade, tanto para nós casais, como para os filhos da gente, a educação da vontade tem uma escalada, quer dizer, ela tem que ser sempre, é uma aprendizagem gradual, gradual. É muito importante a gente procurar educar a vontade dos nossos filhos, porque é o que vai garantir para eles assim, essa resiliência que todo mundo fala tanto hoje em dia. A resiliência é isso, é você não desistir. Então, assim, você tem que repetir, repetir várias vezes, né? É a educação da virtude. Como é que você educa a virtude? Você tem que educar, repetir muitas vezes. Você tem que, para você ter uma vontade forte, você tem que estar habituada a abrir mão de muitas coisas. Então, toda vez que você abre mão, em vez de você achar que é uma tragédia, você pensa assim, puxa vida, não, eu estou crescendo nisso. Depois, à medida que você vai assim fortalecendo a sua vontade, repetindo atos de virtude, tudo isso, o que acontece? Vai ficando cada vez mais fácil. Aquilo vai se transformando numa segunda natureza. Então, assim, com o passar do tempo, se você continua sempre praticando, você vai ganhando uma segunda natureza. Depois, assim, para você ter uma vontade forte também, você tem que ter objetivos claros, né? Onde eu quero chegar com essa família em todos os aspectos. Mas, por exemplo, quem fala em educação da vontade para a família, assim, onde eu quero chegar, né? O que eu quero para os meus filhos? O que eu quero para a minha vida de família? Depois, que mais? A pessoa também, a pessoa com uma vontade forte, consegue ter mais autonomia, se governar a si mesma, não depende tanto da apreciação dos outros. Enfim, tem uma opção de coisa aqui, né? Que mais que assim... Então, isso aqui é interessante, esse nono. Uma boa e suficiente educação da vontade é um indicador de maturidade da personalidade, entendeu? Então, assim, uma pessoa que está sempre trabalhando... E eu acho que, assim, a família é o âmbito melhor que existe para a educação da vontade. Porque você tem várias vontades vivendo junto, de várias idades, em vários momentos, né? E cada um querendo que a sua prevaleça. Então, é o âmbito. Então, a família realmente é o melhor âmbito de socialização e de educação que existe. A gente pode não aproveitar, porque tem muita gente que acaba, muitas famílias que acabam vivendo de uma forma tão individualista que as pessoas não convivem, as pessoas coabitam, né? Então, daí isso não acontece. Mas quando se convive, por isso que acontece tantos conflitos. É natural que aconteçam os conflitos, né? E aí que a gente tem que saber ceder, tem que saber ceder e tem que saber falar. Tem momentos que vocês também não pode ceder muito. Eu fui uma pessoa que nos primeiros anos de casada, eu cedia muito. Mas eu cedia, mas guardava o rancor, sabe? Eu cedia, porque assim, alguma coisa me dizia que eu tinha que ceder, mas eu guardava aquele rancor. Não adianta nada isso. Você tem que ceder porque você decidiu ceder e não vai cobrar de ninguém aquilo. Porque quando você cede, depois, 10 minutos depois, você está cobrando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu nunca peço nada para mim, não sei o quê. Então, peça. A gente tem que aprender a pedir as coisas para a gente também. Hoje em dia eu já aprendi isso. Mas eu passei uns anos de casada que eu não sei se é um pouco da cultura mesmo, que a gente acha que tem que ceder para ser boa, você tem que ceder, mas você tem que ceder, mas você tem que ceder de todo o coração, de todo o coração. E não só da boca para fora, para ficar bem na fita, entendeu? Então, isso é muito difícil, porque você precisa ter uma vontade forte, mas assim, não é uma vontade assim, não é que você vai conseguir as coisas na base do braço, na raça, não é isso. Você tem que ir junto, inteligência, a vontade e a afetividade. Essas 3 coisas juntas é que fazem uma personalidade madura. Então, não adianta só você ter uma vontade forte, eu faço, aconteço, e uma inteligência mais ou menos, e uma afetividade muito, muito mal trabalhada. Então, é sempre, né, esse tripé aí tem que estar sempre funcionando muito equilibrado. E a gente sabe que a gente não é 100% equilibrada, não é? A gente, muitas vezes, a gente está numa fase que não está muito bem, ou não está bem de saúde, né?
Então, a gente tem que ter isso em conta. Então, por isso que um casal que tem um relacionamento forte, estável, um suporta o outro. Em momentos que um não está tão bem, o outro suporta. No outro momento é o contrário, entendeu? Então, Sim, assim, é vida real, sabe? A gente não pode pensar em casal, assim, esse perfil, eu acho bonito esse nome, casal de sucesso. O sucesso não é permanente, né? Não é que todo dia é um sucesso. O casal, para é. o casal ser de sucesso, tem que passar por muito fracasso. Tem que educar à vontade, né? Exatamente, tem que passar por muito fracasso, tem que passar por coisas, muitas lágrimas, tem que passar por tudo isso. Então, por isso que É, eu digo, quando eu cheguei lá em Navarra, eu estava numa fase assim, mais ou menos, há 20 anos atrás, eu estava numa fase assim, que eu olhava assim, gente, mas a minha família tem tantos altos e baixos, como é que é isso? Depois eu voltei de lá muito contente, porque eu falei, não, essa é a vida, sem ilusão, né? E essa é a vida. Então, por isso que o é, tempo aquilo foi um grande motivador para eu poder, sabe, fazer mesmo daquilo a minha profissão, né? De acompanhar as pessoas, de incentivar as pessoas, né? E isso dá uma alegria enorme quando você vê que a pessoa tá lá acabada, assim. Agora eu tenho feito as mentorias online, né? Então, às vezes pega a pessoa está desanimada, tá, sabe, assim, e de repente ela fala, nossa, ai, agora eu já estou me sentindo tão bem, sabe? É uma alegria que não tem preço, não tem preço. é. E é isso aí, muito bom mesmo, muito bom. Eu acho que assim, eu gosto muito da minha profissão, eu acho que eu nasci para isso, porque a coisa que eu mais me entusiasma mesmo na vida é ajudar que as pessoas encontrem o seu propósito, né? Que as pessoas sejam felizes. Aí, eu tô falando Sim. demais, né? Deixa você Não, perguntar aí. imagina, que isso. Não, só para complementar, eu fui numa palestra nesse ano e assim, me chamou o que me chamou mais atenção na fala do palestrante foi isso que você falou agora, que ele falou que justamente quando a gente cede, mas a gente cede, como você falou assim, né, de uma forma sem rancor, isso gera paz na gente, né? Sim, Eu achei isso tão assim, né, profundo, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, nossa, né? Pensando nisso várias vezes, porque às vezes o nosso ceder é assim, né? Você cede, mas às vezes você não consegue, né? exatamente. Fazer, enfim, né? Pensa bem, eu estou cedendo aqui e isso vai, eu não quero nada em troca, né? Não vou ficar remoendo isso, e isso gera paz, né? Então eu achei assim muito Quando você interessante e é isso que você falou. Não, e é assim, é uma luta, porque não é que a gente consegue, assim, um dia a gente já fica perfeita e a gente consegue ceder sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente se pega, fala assim, puxa vida, eu não estou cedendo de verdade, né? Eu estou cedendo para ficar bem, eu estou cedendo para terminar a confusão aqui e tal. E tudo bem, paciência, se a gente não consegue isso todas as vezes. Mas quanto mais você consegue fazer isso de todo o coração, entendeu? E assim, aprender a servir de todo o coração. Eu sempre fico pensando assim, eu não quero chegar, quer dizer, velhinha eu já estou, mas eu não quero chegar com 90 anos, sei lá. Eu não quero chegar no ponto e falar assim, ai meu Deus, eu fiz tanto por todo mundo, ninguém faz nada por mim. Eu não quero chegar nisso. Porque tudo que eu fiz e tudo que eu vou fazer ainda é gratuito, absolutamente gratuito, senão não é entrega. Porque você pensa assim, se a gente pensar em entrega, vamos supor agora que a gente pede tanta coisa pela internet. Vamos supor que hoje mesmo eu comprei um remédio, chegou lá a caixinha. Imagine se amanhã chegasse a loja do remédio e falou: olha, a senhora precisa me devolver a caixinha. Porque nós desistimos de vender para a senhora, porque não, acho que não quero mais vender. Então devolve. Então, quando a gente fala em entrega no casamento, é entrega, não vai pegar de volta. Nem às vezes nenhum obrigado, nenhum coisa nenhuma. Não vai pegar de novo. Então, quando entrega, por isso que as pessoas assustam às vezes, entrega para toda a vida. Como é que eu vou entregar para toda a vida? Vou entregar para toda a vida porque eu não conto só comigo e com ele. Então, o casamento é o matrimônio, é um sacramento diante de Deus. Então, por quê? Porque a gente sozinha não aguentaria. Não aguentaria, é difícil demais, né? Difícil demais. Então, assim, é isso que eu acho muito importante a gente pensar, assim, ajudar as pessoas a casarem mais conscientes, né? Porque muitas pessoas casam assim, eu tô apaixonada, apaixonada, depois acaba a paixão, e aí?
que faz? Ficou com aquela batata quente na mão, né? Sim. Então, assim, estar casada não é estar o tempo inteiro suspirando de paixão. Não é assim. E não é que quando acaba a paixão, assim, acabou o amor. Não, pelo contrário. Aí que começa o amor pessoal, né? O amor entrega verdadeira, verdadeira. Mas é muito Sim. bonito. Eu acho, sim, eu acho o matrimônio, o casamento, é realmente uma coisa divina mesmo. Divina. A Sim. gente não saberia inventar. É verdade, é verdade. E você até fala de uma parte prática, assim, que eu também acho super interessante, e aí para você poder explicar para o pessoal, que é para que as pessoas possam escrever, não é isso? Eleger alguns defeitos, virtudes, não é? Sobre o outro, sobre o cônjuge, Daquele aquele exercício, né? exercício, o exercício das qualidades e dos defeitos. É muito legal a gente fazer isso, porque eu sei disso aqui, porque eu acabei fazendo, numa época, alguma coisa, algum lugar que eu fui que fiz esse exercício e eu achei muito interessante, porque assim, você pegar uma folha de papel e escrever ali, em primeiro lugar, cada um vai escrever os defeitos do outro, né? Então você vai pegar o seu marido, o seu marido pega uma folha, você pega outra folha, e ele vai escrever todos os seus defeitos. E você também vai escrever todos os defeitos dele. Depois vocês vão virar a folha do outro lado, e daí você vai escrever todas as qualidades dele, e ele vai escrever todas as suas qualidades. Mas o mais importante não é só escrever, é ver quanto tempo você demorou para escrever todos os defeitos e quanto tempo você demorou para escrever todas as qualidades dele. Os defeitos saem automático. Os defeitos a gente escreve no minuto. É isso, é egoísta, não sei o que lá, blá, 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 um monte de coisa. As qualidades, daí você fica assim... É tão engraçado quando você faz isso para uma plateia, assim, porque as pessoas ficam assim, primeira folha, tudo... 2 minutos, sei lá. Depois as qualidades, daí você fica pensando as qualidades. Você tem que pensar. Então, assim, é para a gente perceber como a gente foca muito no negativo, né? Eu tenho estudado muita comunicação não violenta. Essa época ainda não tinha esse estudo da comunicação não violenta. E eu percebo como a gente é violento, como a gente vê muito negativo, a gente é muito julgadora, muito acusadora, né? Eu digo ambas as partes, mulher e homem, não é só as mulheres, não. Por quê? Porque a gente vê muito defeito e a gente não capta o que está por trás do que a pessoa está falando aquilo, por quê? Vou contar uma coisa que aconteceu anteontem aqui em casa. Eu estava aqui, eu não tenho, a empregada sai cedo, então estava só eu aqui, meu marido tinha saído para ir no escritório fazer alguma coisa, e ele chegou e acho que tocou a campainha, eu não escutei, ligou no meu celular, eu estava falando com uma pessoa, também não escutei. Eu acho que só sei que ele ficou meia hora lá fora, depois ele pegou uma pedra e jogou, assim, eu de repente me bateu uma pedra, daí falou, eu tô aqui há meia hora e tal. Daí eu desci, lógico, como é que estaria o ânimo de uma pessoa que ficou meia hora tentando entrar dentro de casa e não conseguia? Tava super bravo, né? Mas isso aqui. Na hora eu pensei assim, claro, ele está super chateado. E eu pensei, como seria a minha atuação há 20 anos atrás e como foi a minha atuação hoje? Há 20 anos atrás eu ia falar, também você, por que não leva a chave? E como é que eu vou saber? E que não sei o que, eu ia ser assim, uma coisa assim. Na hora eu falei para ele assim, ai, coitado de você, meu Deus do céu. Ai, quanto tempo você está aí? Ai, meu Deus, que remorso, eu não escutei. Ele ficou, não falou nada. O que ele ia falar? Porque era de verdade aquilo. Eu estava morrendo de pena. Então, a gente precisa perceber qual é o sentimento da pessoa. Por que a pessoa estourou com a gente naquele momento? Não é? Então, isso é algo que a gente tem que ir descobrindo. Isso ainda não está muito claro nesse livro aqui, porque foi um estudo um pouquinho posterior que eu fiz e que agora eu estou preparando um curso sobre comunicação não violenta, que eu vou disponibilizar e tal, porque eu tenho visto que é muito importante a comunicação na família, entre o casal, O porque a tom, gente né? fala uma coisa, o marido entra... Hã? Você O falou? tom, né? O tom, né? A forma como O a gente tom. fala o tom. Exatamente, a forma é tudo. A forma é tudo, porque você pode falar as coisas de... Você pode falar coisas muito duras,
coisas muito assim, você tem, quando você, por exemplo, tem que chamar a atenção de um filho, ou quando você tem que falar uma coisa mais desagradável para o marido e ele para você, você pode falar, mas depende muito da forma como você fala, né? Então, eu Sim, acho que outro aprendizado. Além da educação da vontade, a gente também tem que educar essa nossa afetividade, né? Essa forma de captar as necessidades e os sentimentos dos outros, porque isso é uma coisa muitíssimo séria. Senão o casamento não vai sim, para frente, sabia? é Senão não vai para verdade. frente. A gente tem que estar sempre É, lendo o outro, lendo o outro, lendo o outro. Então, ó, tem uma pessoa que está dizendo aqui difícil, é difícil sim, mas difícil não quer dizer que não é bom e não é é possível. e não é assim, é uma coisa assim que é motivante, entendeu? É motivante. Sim, Porque você não sim, pode esperar, né, todos os dias uma super maravilha, paz na família, tá tudo. Porque a gente fica dentro da própria casa, nem todo mundo vê o que está acontecendo lá dentro, né? Então as pessoas às vezes idealizam um pouco, né? Eu sou sim. orientadora, sou coach familiar, não sei o quê, então não é atenção que na minha casa tudo funciona sobre trilhos, assim, maravilhosamente bem. Não é assim, não é? Ninguém, com ninguém é assim. É isso mesmo que a Cris está falando, é difícil, mas não é impossível. É que tá, é É, bom ter desafios, né? Eu acho muito bom sim. ter desafio. Imagina se a gente não tivesse desafio nenhum, tivesse um É, marido que nunca reclamasse de nada, crescer, né? muito, muito chato. Esse período mesmo de quarentena, né? É difícil, né? Quantos desafios, né? Mas quanto crescimento também, né? É verdade. A quarentena, engraçado, não foi todo mundo essa quarentena foi a quarentena de cada um, de cada família, né? Porque Sim, tem realmente pessoas, quem tem filhos bem pequenos, mora em apartamento, que às vezes não pode. Realmente acho que é puxado. Eu vejo pelos meus filhos que estão nessa condição, como é puxado. A gente tenta ajudar um pouco por isso. Hoje mesmo, eu falei para minha nora, eu sabia que ela tinha um monte de trabalho, eu falei, manda as crianças para cá e assim ela ficou o dia inteiro livre para poder trabalhar e tal. Então, mas lógico que todo mundo cresceu, acho que sim, mas eu acho que essa quarentena foi uma volta, né, para dentro da família, uma volta para a gente repensar o nosso tempo, que a gente sempre está reclamando tanto do tempo, né, que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E eu acho que Deus permitiu isso, sabe? Porque eu acho que o mundo estava indo um pouco desenfreado, esquecendo das coisas mais importantes, né? Então, eu acho que essa parada. Agora o pessoal já está começando a ficar cansado, né? Acho que agora já está todo é, mundo meio cansado da quarentena, já não aguenta mais. Mas nós temos que saber que. Outro dia eu escutei alguém falando assim: não, nós temos que nos preparar para muitas outras pandemias. Eu falei: socorro, pelo amor de Deus. pois é, não vamos pensar nisso agora, né? Agora não, agora vamos sair dessa, né? Vamos sair dessa e depois a gente vê o que faz, né? Depois a Sim, gente vê o que faz. Mas sim, sim. você tem quantos É, filhos? não, eu por enquanto só tenho um. Ah, Não só tem consigo. um. Pois é, eu demorei, né? Não consegui ter filho logo e demorei 4 anos para engravidar e meu filho está com 5 e por enquanto só tem ele, né? Ah, então, mas Deus que sabe, né? Eu Sim, também sim, eu demorei muito para ter o primeiro. Demorei uns 3 anos, parecia que eu nunca queria engravidar. Depois eu tive os três e depois também não tive mais. Eu queria até ter mais, mas não tive mais porque é para vir, não é para vir. Parar e sim. falar mais baixo, mais calma. Eu É ia isso que falar isso, né? A Fabiana falou, né, que ela está com essa dificuldade de se controlar, né? é difícil, é mais difícil mesmo. Exercício, Mas né? tem, Como tem uns truques, sabe? Na comunicação não violenta eu descobri uns truques, que é falar na primeira pessoa, falar o que você está sentindo e não falar você, 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 você. Né? Se você fala eu estou sentindo, eu estou um pouco magoada com isso, eu estou um pouco chateada, eu estou um pouco triste, hoje eu não estou muito boa. Em vez de falar, vocês não me dão sossego, vocês não me ajudam, vocês não fazem nada, sabe? Quando a gente fala sim, vocês, 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 a gente acusa muito, né? Igual você falar eu estou me sentindo um pouco chateada hoje. Chateada. Não é com vocês, mas eu estou chateada, estou triste, não sei o quê. O que a pessoa vai falar? Não fica triste? Não tem como, né? sim, Então, a com gente tem uns certeza. truquinhos, assim, que para a gente conseguir manter a paz na família, que é super importante. E depois você vai ver quando o seu filho crescer, e quando ele casar e tudo isso, você vai ver.
A gente também sofre com a família dos filhos. Porque às vezes a gente vê assim, eu, por exemplo, uma coisa que me dói no coração é quando eu vejo um filho tratando mal a mulher dele, porque eu só tenho homens, né? Então, às vezes, na minha frente mesmo, o filho sendo mal criado com a mulher dele, e eu tenho que ficar muda, calada, lá não posso chamar atenção. Depois eu dou uma cutucada, mas na frente eu não posso chamar atenção. Falar, ai, meu Deus, por que isso, né? Então, assim, eu quero que as pessoas saibam, eu estou falando aqui, não é que eu não quero apavorar ninguém com casamento, nem com nada disso, mas eu quero falar que essas coisas fazem parte, faz parte. Mesma coisa quando você for fazer um bolo, você fala assim, ai, não, mas eu não quero quebrar o ovo, tadinho do ovo, não vou quebrar o ovo, eu vou fazer o bolo sem ovo, porque senão eu tenho que quebrar o ovo, não vai dar certo. E daí o que acontece? Fica uma porcaria de bolo. Então, tem que quebrar ovos, entendeu? Tem muitas coisas para acontecer. Mas É olha, verdade. eu sou fã do casamento, eu sou fã. Todos os Sim. casamentos que às vezes chegam, as pessoas que chegam até mim, então sabe, eu tento, faço de tudo para que consigam se reconciliar. Às vezes chega muito tarde, né? Não dá mais, mas eu faço sempre o possível, porque eu acho que a coisa que, assim, por exemplo, para os filhos não tem nada que dê mais segurança. Nada. Nada, nada, nada. Os pais estando Sim. bem, podem estar pobres, podem estar doentes, mas se os dois estão bem, assim, se os dois se amam e se querem bem, querer bem mesmo, assim, né? Isso para os filhos é toda a segurança do mundo que eles precisam. Pode ter certeza. Sim. E você falou até sobre também, você criou uma sigla, não foi? Para falar um pouquinho sobre o amor conjugal, não foi? Queria que você É, falasse um pouco sobre isso. então, é o ATFEF, né? A ATFEF que é assim, essa sigla é para a gente não esquecer o que significa o amor conjugal, porque o amor conjugal não é um amor como qualquer outro. A gente tem vários amores, amor conjugal, amor fraternal, amor de maternal, paternal, mas o amor conjugal é muito específico, né? É muito específico. Então, a sigla é a seguinte: A de amor, né? Amor, que é uma palavrinha que é muito desgastada, as pessoas confundem amor com sentimento, com prazer, com não sei o quê. E amor não é isso, né? O amor é querer o bem do outro enquanto o outro, né? E fazer tudo para que o outro seja feliz. Depois o H que o nosso amor conjugal é humano, não podemos esquecer, é humano, então é racional, é volitivo, é afetivo, aquilo que nós falávamos, inteligência, vontade, afetividade, é humano. Nós não somos nem anjos e nem bichos. Então, o nosso amor é humano. A, o T de total. O nosso amor é total. É total. Total o quê? Entrego a minha vida toda, pelo tempo todo que eu viver, e tudo que eu tenho, todos os meus pensamentos, tudo eu entrego e tudo eu recebo do outro também. É total. Depois, a T, F. Primeiro F é fiel, né? Primeiro F de fiel. O amor conjugal, se não é fiel, não é amor. Não é amor. Porque o amor assim, não tem fim, né? Quando eu entrego, como eu falei, com a entrega, que a pessoa vai fazer uma entrega, se pega de volta. Não dá para pegar de volta. Então, o amor é fiel, né? A fidelidade é, assim, sinônimo de felicidade. O Papa João Paulo II falava muito disso, né? Fidelidade e felicidade. É Depois, a verdade. TFE, exclusivo, exclusivo. Não dá para dividir o amor conjugal com mais ninguém. Por isso que quando todo assim, o problema de traição, né, de adultério, não sei o que, é uma dor, é uma dor, é uma dor, é uma dor. Cada pessoa que sofre aquilo é muito doloroso. Eu fico assim, eu fico muito tocada quando eu, sabe, me encontro com uma pessoa nessa situação, é muito doloroso mesmo. Então, o amor é exclusivo, né? E a gente, assim, eu duvido que tenha, assim, sem noivos, eu duvido que desses 100 noivos, talvez 2 saibam disso antes de casar. 2 saibam disso. Isso aí não sabe. Então, tem o exclusivo e o último F, que é a fecundidade.
Então, é AHTFEF. ATFEF. Então, eu adoro fazer essas siglas, porque assim você não esquece nunca mais. Então, a fecundidade, quer dizer, o amor conjugal, a finalidade do amor conjugal é a fecundidade. São os filhos. Se os filhos não vêm, não, nem por isso o amor deixa de ser fecundo. O amor é fecundo porque houve uma entrega. Se não houve por bem vir aquele filho, porque não era para vir, mas a entrega foi total, né? Então a gente plasma numa outra criatura, uma outra pessoa, esse amor nosso, é o fruto do nosso amor, né? Então, assim, eu gosto muito dessa sigla, porque é bom para a gente lembrar, sabe? Para a gente lembrar. Porque às vezes o amor não está funcionando muito bem. Não estou querendo muito bem, estou muito egoísta. Depois, e na minha humanidade também não está muito humanizado, não. Está um pouco animal ou está um pouco indiferente. E assim a gente vai vendo, cada uma dessas palavrinhas, elas nos remetem assim, sabe, como se fosse equilibrar o nosso amor conjugal. E isso a gente tem que fazer sempre. É como regular os pneus do carro, como botar óleo no cárter, no motor, sei lá, pôr gasolina. Né? Todas essas coisas são importantíssimas para que o amor funcione. Né? São ingredientes para que o amor funcione. Né? Então, Sim, assim, sim. a gente precisa ensinar isso para os jovens que vão casar, né? Que estão querendo constituir família. Porque hoje em dia a gente percebe que, infelizmente, primeiro que tem muitos jovens que não querem mais casar, né? Não sei se você já reparou isso. Não querem mais Sim. casar porque não querem compromisso, porque não querem isso, não querem. E depois tem muitos jovens que casam e não querem ter filhos. Então, assim, não é amor conjugal isso. Não é amor conjugal. Né? Então, a gente precisa ajudar que a pessoa faça a escolha certa. Se a pessoa fala assim, não quero, não quero casar, não quero ter filhos, é uma opção que a pessoa tem. Mas, assim, se a pessoa vai casar, ela precisa saber o que é isso, né? O que é isso? Então, é muito Sim. sério, porque assim, mesmo assim, tendo todas essas características, mesmo assim, a gente tem dificuldade, né? Imagine se a gente faz uma coisa faltando o amor, faltando a humanidade, faltando a fidelidade. Não dá para ter um amor assim, desse jeito, né? Isso não é invenção Sim, minha, sim. não, sabe? Isso tá, assim, isso tem encíclicas. Não sei se é familiar e consórcio, agora eu estou na dúvida do consórcio, mas uma das duas que eu, na verdade, eu fiz um pequeno resumo de tudo isso e é muito sério mesmo, é muito sério, a gente não leva muito isso em conta, não é? Sim, sim. Ó, tem uma perguntinha Nossa, aqui para você é. poder comentar esse desejo que o outro, que a gente tem, né? Que o outro adivinhe o que a gente quer, né? Como é que a gente pode fazer, né, para trabalhar isso dentro da gente, né? Então, a mulher mais do que o homem, né? A mulher quer que a mulher acha que o homem vai perceber tudo que ela quer, então, só que não vai, não vai. Nós somos de natureza diferente, o homem não presta atenção. Então, a melhor coisa que eu acho para quem quer que o outro adivinhe o que quer é dar uma dica. É dar uma dica. Porque o coitado do homem, ele não sabe. Ele não Faz sabe. parte da Agora, natureza, né? assim, você quer fazer ele ser muito feliz, você dá uma dica. Eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje, que já é fruto disso. Que é assim, eu não tenho, eu antigamente achava que eu nem sabia o que eu gostava, falar bem a verdade. Perguntar o que eu gostava, sei lá, qualquer coisa. Mas não é bom isso, não. É bom você gostar de algumas coisas específicas. E eu gosto muito de rosca doce, engorda, eu gosto. E meu marido sabe que eu gosto. E sabe de qual padaria que eu gosto, entendeu? Então, assim, é muito bonitinho que a gente vê. Hoje mesmo ele chegou com uma sacolinha. Olha o que eu trouxe para você. Então, assim, eu não pedi para ele trazer. Mas ele adivinhou, não. Eu fui trabalhando isso até que na cabeça dele já ficou assim: se eu quero fazer um agrado, eu sei que isso vai agradar. Entendeu? Então, assim, ficar esperando a vida inteira que o outro adivinhe o que eu quero é furada, furo na água. Você tem que dar uma dica, mas uma dica carinhosa, né? Ai, sabe que eu adoro isso, sabe que eu gosto tanto quando faz assim, eu faço assado. Tem que dar uma dica. O homem não é aquele distraído, ele dá importância a outras coisas, né?
O homem é muito global na sua visão, ele vê assim, o problema do país, do mundo, do que está acontecendo, da economia, tudo isso é questão. O homem está sempre focado nisso. A gente está nos pequenos detalhes, né, as mulheres. Então, quando eles não prestam atenção nos pequenos detalhes, a gente fica muito. Como assim? Como que você não percebeu que era meu aniversário? Não sei. Eu aqui faço uma campanha. Quando é meu aniversário, amanhã, essa semana, todo mundo prestando atenção aí, que vai ser meu aniversário, o que nós vamos fazer, sabe assim? E daí você é Sim. feliz. Por que verdade. Você faz tudo isso, as coisas acabam acontecendo, pronto. Eu acho que assim, as mulheres às vezes são um pouco assim, eu não quero falar a palavra, parece muito feio, mas assim, as mulheres ficam esperando uma coisa que nunca vai acontecer, sabe? Que nunca vai acontecer. É muito difícil, mesmo os maridos mais. Tem maridos que são mais delicados e tudo isso assim, mas mesmo esses, se eles são mais delicados, é porque alguma dica eles já tiveram. Então, eu acho que é por aí. Não espera muito, não. Quem perguntou, não sei, Sim. perguntaram aí nos comentários, é isso? Foi nos Isso, comentários? foi. Isso, Não, foi. Kaique. Foi. Tá, passou Não, aqui. vou deixar explícito. Sim, com certeza. E você fala sobre isso, né? Que a gente não tá. Isso é que eu achei também interessante, né? Acho que resume um pouco isso, né? Que você falou da educação da vontade, de ir tentando recomeçar, que a gente não é perfeito, né? Mas a gente vai trabalhando para buscar essa perfeição, né? É um trabalho, né? Então, mas a perfeição é também uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Eu sempre pensava assim, a perfeição não é a perfeição de ser perfeitinha, entendeu? De fazer tudo Sim, certinho, de não errar, de não sei o quê. A perfeição é do amor, é o amor que aperfeiçoa, entendeu? Então, o nosso amor vai ficando de melhor qualidade, melhor qualidade. Não é um amor. O nosso amor, quando a gente é muito novinha, que a gente casa, o nosso amor é interesseiro, o nosso amor é egoísta, o nosso amor é ciumento. Ele tem uma opção de defeitinhos, né? Então, a perfeição do amor é outra coisa, vai ficando um amor mais entregue, um amor mais pessoal, um amor mais generoso, um amor mais serviçal, né? Então, a ideia é que o nosso amor vai crescendo nessa perfeição, na perfeição do amor. E não na perfeição de fazer tudo certinho, que na minha casa está tudo certinho, que está tudo certinho, que o filho está arrumadinho, que a comida é direitinha. Não, isso é mania, né? Então, essa perfeição é que a gente tem que buscar a perfeição. Então, cada vez que a gente se aperfeiçoa como pessoa, eu estou ajudando a família toda, né? Cada um dentro da família que está melhorando como pessoa está aperfeiçoando aquele amor. Né? é E verdade. isso é contagioso, né? Eu acho esse o Sim, papel das mães muito importante, porque a mãe dentro da família, ela tem assim, ela irradia, né? A mãe irradia. Então, você repara bem, você deve notar na sua casa. Quando a gente está bem disposta, alegre, parece que a casa está tudo funcionando bem. Se a mãe está mais abatida, mais deprimida, mais não sei o quê, e é possível, né? Alguns momentos da vida a gente pode estar assim. Todo mundo sim. fica afetado, né? Então, a minha mãe que falava assim, não, porque mãe parece que é proibido ficar doente. Proibido mãe ficar doente, né? Que mãe fica doente acaba com tudo. Eu fiquei doente muitos anos que eu tive muito doente, e é assim mesmo. Cada vez que eu fico doente, também abala toda a casa, toda a casa. Não posso ficar doente. E agora eu tive, né, no começo da quarentena, eu tenho quase certeza que eu tive Covid. Tenho quase certeza, porque eu Ah, tive sim, tudo. aqui em casa também. Eu tive pneumonia, eu tive dor muscular, eu tive falta de olfato, eu tive febre, eu tive tudo isso. Só que não deu, os exames não deram. Eu tratei a pneumonia e tal, mas assim, mas eu vi como abala, né? Abala, todo mundo fica abalado. Falei, gente, não vou morrer assim tão rápido, não. Pode ficar sossegado. Vocês também tiveram Covid? Vocês também tiveram? Meu marido fez o teste e o dele deu positivo, né? Então, como a gente teve sintomas muito similares, aí eu acho que por tabela, e mais o nosso filho não teve nada. Ai, que bom, graças a Deus, né? Né? Mas eu acho que Pois essa pandemia
as crianças foram mais preservadas. Acho que, lógico, tiveram algumas que pegaram, mas acho que foram mais preservadas, né? Só Deus sabe por quê, né? Ninguém sabe, Sim, graças a sim, Deus, mas é só Deus sabe. verdade. E assim, você fala também sobre essa diferença do espiritual para o religioso, né? Que as pessoas às vezes confundem, né? É, Um pouco isso, acha que o espiritual está sempre ligado com o religioso, né? Enfim, quando não, você fala sobre o amor conjugal, né? então, porque assim, muitas pessoas pensam isso, né? Mas a verdade é que nós, humanos, nós temos 5 dimensões. E uma das nossas dimensões é a transcendência. Temos a capacidade de transcender, sair de nós mesmos. Então, a espiritualidade, você pode não ter religião nenhuma, mas se você é capaz de sair de você mesmo, você está vivendo a sua espiritualidade. Porque se a nossa espiritualidade dependesse da religião, então quem não tivesse a religião não tinha espiritualidade. Espiritualidade é a vida do espírito, a vida do espírito. Então, assim, lógico, uma pessoa que é católica, apostólica romana e tem uma espiritualidade católica, né? Mas a espiritualidade é isso, não é uma coisa religiosa, entendeu? Necessariamente religiosa. O espírito é o nosso interior mais íntimo é o nosso espírito, né? Então, assim, o casamento, quando a gente se casa, a gente não é só na parte física, na parte emocional, tudo, é a parte espiritual também, né? A gente faz uma comunhão, é uma comunhão espiritual com a pessoa com que a gente se casa. E isso não é um ato religioso, é nesse sentido. Agora, por exemplo, a pessoa que é católica, que vai casar na igreja, que vai receber o sacramento do matrimônio, o sacramento do matrimônio é um ato religioso. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha uma espiritualidade. Porque senão você estava negando ao ser humano uma característica que é só própria do ser humano, que ele é corpo e espírito, né? Ele não é só corpo. Então, é nesse sentido, porque todas as pessoas, quando falam em espiritualidade, as pessoas pensam em oração, não é isso. Quer dizer, o amor humano é espiritual também, faz parte da nossa humanidade, como em tudo, não só o amor. Todas as nossas ações, tudo que nós fazemos com o corpo e com o espírito. Não fazemos só com o corpo. Algumas coisas a gente faz com o corpo, outras coisas a gente faz com o espírito. Eu só faço com o espírito quando eu estou na igreja, quando eu estou rezando. Não, não. De jeito nenhum, né? Então, é nesse Sim, sentido, é mais um esclarecimento mesmo, né? Acho que uma coisa que eu sim, falo no livro é um esclarecimento, mas é nesse sentido que eu queria sim. dizer. Ah, Algumas sim. pessoas. Eu não consigo ver os comentários, não dá para falar e ver os comentários, não consigo, desisto. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre, né, esse grande diferencial também que você fala no livro, né, da gente buscar um projeto em comum, né, o casal. Que eu acho que isso que você diz que é uma das coisas que, né, pelo que eu entendi, assim, que vai dar certo, né, que vai levar o casal Claro. para um direcionamento bom, né? Então, porque quando nós casamos, nós somos dois eus que viramos um nós, né? Então, assim, esse nós, que eu digo, o projeto comum é isso. Nós não precisamos ter um projeto comum para tudo que a gente faz na vida. Cada um pode ter sua profissão, cada um pode caminhar paralelamente, mas nós temos que ter uma meta comum, né? A meta comum. Então, não é que você. Tem gente que acha que projeto comum é você fazer tudo que um faz, o outro faz também, tudo que, sabe? Não é isso. Porque se você também perde a sua individualidade, fica muito difícil. Uma pessoa não pode sumir na personalidade do outro. São duas personalidades que se fundem, mas assim, que se fundem as duas numa fusão de personalidades, mas elas continuam com a sua individualidade, entendeu? Então, esse projeto comum é pensar essas coisas grandes, onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar como família, onde nós queremos chegar como cidadãos, onde nós queremos chegar como pessoas que estão num país, num mundo, que querem ajudar aquele país. Então, daí cada um, marido, mulher, pai, a mãe, cada filho, vai construindo a sua vida paralelamente, mas tem um projeto lá na frente, que é o projeto comum. Então, é nesse sentido que eu acho que isso é o que garante assim uma unidade da família, sabe? Porque como eu falei antes, numa família
As pessoas apenas coabitam. Ninguém sabe nada do que o outro faz, ninguém está nem minimamente interessado, não há respeito entre que um pensa e outro que o outro pensa. Fica muito difícil a harmonia dentro dessa família. Então, eu acho que os pais, né, o casal é que implanta esse projeto comum a partir do momento que eles se casam. Eles implantam esse projeto comum e os filhos vão chegando e vão assumindo esse projeto comum. E nem sempre, assim, eu vejo pelos meus filhos, nem sempre eles, assim, tem uma época da vida que os filhos, adolescentes, jovens, eles nem têm ideia do que o pai e a mãe fazem. Não têm nem ideia, porque eles não estão minimamente interessados, eles estão tão centrados neles mesmos, é uma época que eles estão tão olhando para o próprio umbigo, e que depois que eles são pais e mães, daí eles começam a olhar um pouquinho para os pais. E assim, não faz muito tempo, um dos meus filhos chegou para mim e falou assim: Ô, mãe, você quer me explicar o que é que você faz? Qual é a sua profissão? O que é que você faz? Eu achei tão engraçado ele perguntar isso. Mas ele perguntou com admiração. Ele falou assim: não, muita gente me fala que, sua mãe, eu gosto muito da sua mãe, não sei o quê. Por que as pessoas gostam de você? O que você faz, sabe? Assim, então, você vê, já está casado, tudo isso, agora que caiu a ficha. Mas, quer dizer, esse projeto comum que a gente tem de melhorar o mundo, de melhorar as famílias e tudo isso, o meu marido, dentro do trabalho dele, eu dentro do meu trabalho, já pegou nos filhos, entendeu? Já pegou. Ele olha para isso com admiração, com vontade de imitar, entendeu? Então, eu achei interessante, porque não é imediatamente. Eu tô fazendo mentoria com uma moça e ela está muito preocupada que a filha dela, ela faz uns projetos maravilhosos, umas fundações e tudo isso, e ela está muito preocupada que a filha não está nem aí com os projetos dela. Ai, minha filha, não sei, ela acha que não é nada generosa, ela não pensa nos outros. Eu falei, não, calma, ela é adolescente, calma, ela vai admirar, sim, os seus trabalhos, vai te imitar. Então, assim, isso que eu quero dizer do projeto comum, não é uma coisa que você faz, como você faz o projeto de uma casa, você constrói tudo ali, pronto, em 2 anos fica pronta. O projeto comum é para a vida toda, não termina. Não termina nem com a morte. Termina só quando morrer todo mundo daquela família. Daí pode ser que termine, né? Então, é uma coisa muito, muito longa, assim, ao longo da vida. Então, por isso que a gente tem que estar muito preparada. Gente, daqui a pouco vai cair a nossa live. Sim. A gente tem que estar muito preparada para esse tempo todo. Então, a gente tem que aprender a se automotivar, conectar com a gente mesmo, aprender a conectar com os outros. E assim, cada um do casal tem que estar muito feliz consigo mesmo, entendeu? Tem que estar feliz internamente. Enquanto você depende do outro para você ser feliz, você ainda não encontrou o caminho. Você pode estar buscando, mas ainda não encontrou. Então, você tem que estar bem, você tem que estar bem com você mesmo, sabe? Porque daí você não fica cobrando dos outros, não fica cobrando do marido, cobrando do filho, cobrando não sei o quê, cobrando do neto. É infernal isso, é uma pessoa carente, né? Pessoa carente é muito chata a pessoa carente. Então, a gente tem que tratar de não ser carente. A Vivian está perguntando como aprender tudo isso. Pois é. Pois é, então. Aprender tudo isso, tem curso para isso, olha lá. Então, eu estou preparando um curso, viu, gente? Eu estou preparando um curso, já escrevi o curso inteiro, vou fazer um curso pelo Instagram, vou lançar um curso, porque eu tenho percebido que muita gente está precisando, está querendo saber disso. Mas, assim, é a vida também, né? É a vida. Porque, assim, eu quero também todo mundo aí, viu, Vivian? Eu quero todo mundo muito feliz. Agora, a felicidade, gente, se você busca a felicidade, você não encontra. Agora,